Ó, entrou ao vivo. Não tem, está entrando. Olá, Sandra, tudo bem? Oi, Manu. Oi, Julie. Oi, Carol. Oi, Lígia. A gente só está fazendo teste aí, eu quero que vocês me digam como é que está a voz, como é que está a imagem, para a gente ir ajustando aí às 7 horas começar. São 18h33, estão me ouvindo? Está ouvindo aí, Lígia? Oi, Elisa. Aí, vocês entra para ver se está ouvindo a voz aí. Nós vamos entrar agora para olhar se está chegando a tua voz. Tá ok aí, Sandra? Fala, bye. Nossa, pessoal, muito cedo aí, hein? Que legal. Peru, como está Peru? Ah, muito bom, Lígia, obrigado. Que tal, profe? Como estão? Muita gente entrando aí, que legal. A gente só está fazendo teste hoje, eu estou num novo local aqui para começar a live. Estamos testando a internet e tal, vou falar sobre viradas. Procurei conteúdos muito interessantes e quero apresentar para vocês. Tudo bem aí, Elisa? Elisa está estudando bastante, hein? Acá estamos todo bem, profe. Todo bem, todo certo. Pouca gente está molestada. Estamos mantendo segurança, se quedando em casa. Naú, tudo bem? Como estão? Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui no conteúdo. O professor sempre tem que olhar a matéria antes, né? Por mais que a gente domine. Sí, como está, Naú? Como estão todos em San Juan? É muito gusto ter la América del Sur que trabaja comigo ou estuve comigo em online. Muitas graças. Pedro, como está Brasília? Não tinha te saudado a outra vez, mas vi que você estava online aí. Muito obrigado. Vamos incentivar essa natação aí da Raia 10. Vou ficando olhando aqui um pouquinho, que eu preciso anotar algumas coisas para falar para vocês. Vamos participar aí, pessoal, vai colocando aí da onde você é, qual é o seu clube, a sua cidade, seu país. Professor Denis, como está Foz do Iguaçu? Vi as fotos das cataratas quase que secas. Vamos participando aí. Cristiano, tudo bem? Como estão vocês? Olá, Paulo. Eu entrei um pouco cedo, hoje estou fora de casa, numa outra residência, e entrei mais cedo para poder testar aí as nossas redes, a nossa internet aí, para saber de vocês como está chegando, a imagem, o som. Professor Fernando, também de Brasília. Paulo, Sérgio Amorim, obrigado. O pessoal vai entrando aí, vai deixando o seu nome, o seu clube. Ah, Manu, obrigado, estou com saudade tua. Obrigado aí, isso aí. Eu quero que vocês continuem muito animados. Já já vai passar isso e eu tenho certeza que nós vamos voltar, se Deus quiser, com uma natação muito forte.
todo mundo com uma motivação extra como nunca teve na vida, né? Muita vontade de nadar. Temos aí nadadores da Argentina, treinadores do Peru, professor Rodrigo, treinador aí da seleção, da nossa querida nadadora de 200 costas, recordista sul-americana, Fernanda Goege, que já também esteve no Gold, prestigiando, dando demonstração de como nadar muito bem o nado de costas. Professor Pires, como está a Fortaleza? Minha turma da pós-graduação, uma das melhores turmas. Sempre quando eu vou a Fortaleza, é muito legal trabalhar aí em Fortaleza. No ano passado, foram mais de 50 alunos na pós-graduação, um tremendo sucesso aí a pós-graduação de Fortaleza, recomendo para todo mundo aí do Nordeste. É um curso sensacional que coloca os professores, os profissionais, os treinadores no nível de capacitação melhor. Tá, pessoal? Obrigado aí por entrar. Faltam 20 minutos ainda, né? Eu estava explicando para quem já esteve aí que eu estou hoje numa residência na praia, então entrei mais cedo para testar a internet, o som aí com vocês, para poder falar melhor com vocês aí. Obrigado. Todo mundo tem me mandado muito retorno sobre as lives, o pessoal está gostando, está pedindo cada vez mais lives, mas como eu não gosto de ficar só falando, eu gosto de transmitir conteúdo para vocês, eu prefiro falar menos vezes, mas cada vez que eu tiver em contato com vocês, eu realmente quero transferir conhecimento, motivá-los, melhorar a sua natação. Como está, Vasco? Como está, Peru? Te estranho, querido. Como están sus tiempos? Este año tenemos seletiva para Suda. Te quero ver em Suda el año que viene ao pódio. Nadador Vasco aí de Lima, no Peru. Já esteve aqui em Florianópolis, trabalhando diversas vezes comigo, um nadador excepcional aí, e com tempos de nadadores infantis e juvenis aí de alto nível. Oi, Ediane, tudo bem? Como estão? Se acá não estamos nadando em nenhum lado. Las piletas todas están cerradas, las piscinas cerradas. No hay local para entrenamiento en Brasil por ahora. Estamos esperando que en esta semana el gobierno libere algunas cosas, pero no sabemos se las piscinas, academias vão abrir. Oi, Clarissa, tudo bem? Como é que está você aí na praia? Tainá? Pessoal, obrigado aí por ter entrado. Eu estou esperando aí o horário para começar. A gente está aqui numa residência de praia, com uma vista maravilhosa em cima do morro, trabalhando para o Gold. E aí entrei mais cedo para testar. Se vocês quiserem deixar aí o seu local, a sua equipe de natação, a sua cidade, é muito interessante para que as pessoas vejam da onde vocês são. Eu quero aproveitar também que a gente tem mais tempo. Quais são os assuntos que vocês querem escutar nas próximas lives? Eu tenho feito essa enquete e tenho procurado responder às pessoas e atender as pessoas. Então, hoje é um pedido já de algumas semanas, né, da Júlia
Kuroda, uma nadadora do Santa Mônica, de Curitiba, que já fez 2 clínicas Gold comigo, e ela está pedindo já para falar de saídas, viradas e chegadas. Então, na quarta-feira, eu falei para vocês das saídas e agora vou falar das chegadas. É claro que esse pouco tempo que eu fico com vocês aí online, né, é um tempo muito curto para poder falar de tudo. E aí eu faço um roteiro para falar das coisas mais importantes, e aí depois termine, nossa, eu esqueci de falar aquilo. Sempre vai ficar uma vontade de falar mais e mais e mais e transmitir essa experiência. Mas vocês podem ficar à vontade, me mandar perguntas, né, no offline aí, no privado, para que eu possa responder vocês aí. Nós estamos preparando umas lives muito legais daqui para frente. Eu não vou contar ainda como é que será e as surpresas dessas lives, mas continuem acompanhando, porque vai ser da pesada o negócio. Então, muita natação, muita informação, muito ganho. É isso que a gente quer proporcionar, né? O espírito Gold é muito importante. Nós transmitirmos conhecimento, nós ajudarmos os atletas, os professores, os treinadores que não conseguem, principalmente, né, estar com a gente numa clínica, né? Isso é importante. Então nós queremos agora, nessa quarentena aí, poder chegar muito mais perto de vocês aí, poder oferecer para vocês mais conhecimento. Oi, Tati, como é que tá aí em Porto Alegre? Professora Noeli, saudade. Estamos sempre trocando figurinhas. A Noeli é minha mentora aí, é a professora e treinadora de natação que trabalha coaching nas clínicas Gold, está sempre acompanhando aí. Tem um trabalho legal na Academia Sumaré, em São Paulo, capital, e está sempre aí. Obrigado, Noeli. E vamos falar hoje de viradas. Já fiz algumas consultas aí sobre regras, se for o caso de me perguntarem. Sempre é importante, porque às vezes a gente esquece das regras, né, de natação. Aí os treinadores estão meio ocupados com treino, mas é importante a gente estar sempre atento às regras, né? Vocês sabem que teve um 1º de abril aí, né, no início da semana, bastante grande, sobre o nado de peito. Vou voltar a falar para vocês, o nado de peito vai mudar, podem se preparar, o nado de peito vai mudar. Em 2022, o nado de peito será diferente. Nós temos que começar a preparar nossos alunos da escolinha, nossos nadadores de base e nossos nadadores de categorias menores. Professor Álvaro de Santiago del Chile, como está em Santiago, profe? Saludos, muito gusto em vê-lo acá em mi live. Dudu, tudo bem aí? Adilson, meu querido amigo de Tubarão, desta maravilhosa equipe aí que eu adoro, da ATN de Tubarão, do André e do Eduardo, da Fernanda Delgado e de outros grandes nadadores de nível nacional aí que se destacaram aí nos campeonatos brasileiros e seleções de categoria. Professora Genesi, que trabalha com Paralímpico no Rio Grande do Sul, muito obrigado aí. Eu estou dando um tempinho, faltam 10 minutos aí para a gente começar a falar sobre viradas. Procurem chamar os seus nadadores. Essa live vai ser muito legal para muito nadador aí que vira mal. E muitas informações que eu vou passar para vocês aqui são importantes para os nadadores. A virada é
fundamental nas competições. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Mas engana-se quem pensa que a virada é fundamental na competição. Não, senhores, a virada é fundamental no treinamento. Oi, Sandra. Eu já tinha dado um oi para vocês, talvez foi na hora que falhou a tua internet aí. A Sandra é mãe do nadador Nicolas. O nadador Nicolas é um nadador infantil paralímpico de Criciúma e, por incrível que pareça, é medalhista no campeonato de olímpicos no estado de Santa Catarina, finalista de sul brasileiro também, sendo paralímpico. Um atleta de grande futuro aí que a gente olha com muito carinho. Olá, Mônica, tudo bem? Como é que estão vocês? Oi, Isa. Obrigado aí por entrarem. Eu estou esperando aí uns 10 minutinhos aí para a gente começar a falar sobre as viradas. Chamem seus nadadores aí, aquele treinador, aquele professor que tem aquele nadador que vira mal, sabe? E que você já encheu o saco lá de tanto mandar o cara virar rápido. Chama ele aí para a live, dá tempo ainda, que eu vou pegar no pé dessa galera hoje. Eu quero que quando vocês voltem, as suas viradas nunca mais sejam as mesmas. Quem é Gold sabe do que eu estou falando, né? Hashtag cala a boca e treina. E vocês aí, nadadores, que também querem que os seus companheiros melhorem para os seus revezamentos e tal, manda um direct aí para o seu colega, o seu atleta, o seu treinador também, para ele entrar na live e prestar bem atenção no que a gente vai falar aí das viradas durante essa live. A nossa live vai até às 7h30. Então são exatamente 30 minutos aí de conversa. Os 5 minutos finais eu vou destinar às perguntas ou as melhores perguntas, e as outras perguntas que eu não consegui responder, eu vou estar enviando depois para vocês no privado ou gravando um vídeo aí, se forem perguntas bastante importantes. Professor Eduardo de Santo André, professor Pedro Baldo, como estão? Graças por estar aqui a todos. Eu vou falar a live hoje sobre as viradas. Chamem seus nadadores, chamem seus colegas de natação, principalmente aqueles que viram mal. Eu quero pegar no pé dessa galera aí para fazer vocês virarem mais rápido. E como eu tenho uma veia didática, né, de professor, eu tenho facilidade em transmitir o conhecimento, e é importante porque muitos nadadores acabam aprendendo mais do que já aprenderam. Professor Paulo do Pará, obrigado por estar aí. Mauro, como é que está em Santos? Eu já volto daqui a um minutinho aí, pessoal. Eu só vou tomar uma água gelada aqui, porque eu estou falando a tarde inteira. Já volto aí, por favor.
Oi, Rosângela, tudo bem? Como é que estão vocês aí em Porto Alegre? Obrigado aí por entrar. Eu estou fazendo um breakzinho aí porque a gente estava testando. Eu estou numa residência de praia aqui em Florianópolis. Professor Márcio Latuffi. Oi, Rayana. E aí eu entrei um pouquinho antes para testar a rede aí, para ver se está tudo bem aí para vocês aí. Em 5 minutinhos vamos começar. Sim, Nahuel, empiezo en 5 o 7 minutos y sí, voy a hablar de todas las vueltas, las principales características de las vueltas. Va a ser en portugués, pero que no comprendas, te escribe la pregunta y voy a te responder en portuñol. Usted me conoce bien e pode me compreender. Oi, Thalita, como é que está em Brasília? Boa noite, Madalena. A audiência aí tá boa, só pessoas importantes aí da natação brasileira, treinadores, nadadores, muito legal, alunos da pós-graduação, treinadores de Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Caxias do Sul, Santo André, Brasília. Nossa, tem muita gente aí, tem alguns que eu não lembro ou não conheço. Professor, os treinadores aí que quiserem colocar as suas opiniões, suas perguntas, fico à vontade para respondê-las depois. Deixa aí o seu clube, a sua cidade, para a gente ir conhecendo todo mundo aí, tá? Eu vou falar sobre viradas. A linguagem que eu vou usar não é uma linguagem muito acadêmica, em função de que eu quero me dirigir muito aos nadadores, né? Uma das coisas importantes que eu vejo na natação brasileira é que os nadadores precisam melhorar a sua técnica, as técnicas de um modo geral. Então eu quero mais me dirigir aos nadadores. É claro que é importante para professores e treinadores acompanhar também todo este raciocínio, tá? Então a gente vai começar em 3 minutos aí a falar sobre as viradas. Se vocês quiserem deixar sugestões para as próximas lives, nós já estamos preparando alguns temas bastante interessantes. As próximas lives a gente quer que seja bem surpreendente e de muito ganho de conhecimento a todos vocês, tá bom? Essa live foi pedida por uma nadadora do Santa Mônica. Ela já fez 2 clínicas comigo, aí eu não vi se ela está aí, a Júlia, mas vamos esperar. Se as viradas vão mudar para 2021, 2021 ainda não muda nada, vale essa regra atual. As regras da FINA, elas têm um período de duração de 5 anos. Então, a validade dessa regra é de 2021, de 2017 até 2021. Então, o Congresso da FINA agora, nos próximos, acho que deve ser o ano que vem, normalmente é na Olimpíada, é que vai definir as mudanças, né? Saiu nos Estados Unidos como 1º de abril aí, as mudanças do nado de peito, e só que elas não são 1º de abril não, tá? Elas vão entrar em votação. Eu recebi de treinadores internacionais confirmação de pessoas altamente ligadas à FINA que realmente deve mudar o nado de peito. Isso é uma questão de marketing e política. Por quê?
porque houve a entrada da ISL, né, da Liga Internacional de Natação, que mudou todos os parâmetros e conceitos, né? Eu venho falando aos poucos nas lives sobre isso, mas, oi Beatriz, eu sei que tu está preocupada, né? Então é o seguinte, na Olimpíada, que agora foi transferida para o ano que vem, deve ter o congresso e ser votado as propostas. E aí, se forem aprovadas e estiver na pauta da FINA a virada no peito sem o toque das mãos, sim, ela não vai ter Filipina, tá? Porque se a virada no peito for sem tocar as mãos, eles vão liberar a golfinhada, como já foi dito. Então é importante que na base aí, né, nas escolinhas e nas equipes de base, mirim, petizes, infantis, eu acho até que os juvenis já tem que começar a se preparar para essas possíveis mudanças. Eu estou preparando um artigo no meu blog agora das mudanças do nado costas. Essas mudanças do costas, eu estou escrevendo lá, que elas poderão ainda não ser votadas agora, mas já tem alguma coisa no ar e eu vou colocar amanhã no meu blog do Gold, esse post falando sobre o futuro do nado de costas, tá? Pessoal, 19h, eu gosto de pontualidade, então eu vou falar sobre as viradas. Obrigado aí por todos estarem me assistindo nesse domingo. Eu volto a repetir, as minhas lives sempre são no domingo e nas quartas-feiras às 19h, enquanto quarentena, né? Depois a gente vai combinar aí certinho os horários para que todos possam acompanhar. Oi Andressa, tudo bem? Como é que tá você? Eu sou fã desta menina, um dos melhores craws do Brasil, hein? Ó, sabe, né? Bom, pessoal, então eu quero falar das viradas. Tem vários nadadores aqui e a virada é um componente importantíssimo no nado, na prova. Qual é a definição de virada? Se eu perguntar para você, o que é a virada? Me descreva a virada. Então isso é uma pergunta clássica que inclusive às vezes eu costumo a perguntar até na pós-graduação, para ver se os alunos, né, que são os professores já formados, sabem o que é a virada. Qual é a definição real de virada? Todo mundo pode estar pensando assim, não, é fácil, a virada vai ali, vira de lado, dá uma cambalhota e sai. Mais ou menos isso. É importante que vocês saibam a real definição da virada. Professor Marcos Franquem, professor Ananda, que está no Paraguai, grande Cassiano Leal, nadador olímpico. Pessoal, obrigado aí. Então vamos lá. A virada, o que é a virada? A definição de virada é a mudança de direção na mesma velocidade. Esta é a definição de virada. E você aí, nadador, infantil, mirim, juvenil, que está me escutando, aposto que você não sabia. E agora eu quero que você mude a sua ideia sobre virada. Virada é a mudança de direção na mesma velocidade. E eu vou encher o saco, vou pegar no pé sobre isso. Por quê? Porque nós vemos atletas chegando na virada e parando para virar.
Uma pergunta clássica que eu faço para todo mundo nas clínicas de natação é a seguinte: você treina 4.000 numa piscina de 25, quantas viradas você faz? E todo mundo demora para responder e nem sabe. Então, num treino de 4.000, que não é o caso aí do Léo, os nadadores que estão no Mirim Petis, mas nadadores aí infantis, juvenis, já nadam em média 4.000 por dia, e a maioria de vocês nada na piscina curta, piscina de 25. Em 4.000, você faz 159 viradas. E quantas viradas de competição você faz destas 159? 0. E isso me deixa muito irritado. Aí o nadador quer chegar na competição e virar rápido. Ou então, como eu sempre falo, e tem gente que não gosta, os meus haters, né? Como eu sempre vou falar aqui todos os dias, não gostam. O cara quer chegar lá na competição e treinar a virada. No dia da prova, no dia do Campeonato Brasileiro, no dia do Campeonato Sul-Brasileiro, do Sudeste, Norte e Nordeste, no dia do Estadual. Da onde isso? Você treinou quantas 1.000 viradas durante o ano? Nenhuma. Aí vai querer... Entenderam o conceito? Então, nós precisamos aprender e ensinar o que é realmente a virada. E eu começo pelo conceito. O conceito de virada é a mudança de direção na mesma velocidade. Então, um dos exemplos que eu mostro para os nadadores nas clínicas é a virada do nadador brasileiro no 4x200 de piscina curta, quando o Brasil venceu e bateu o recorde mundial. A virada do primeiro nadador, a virada dos primeiros 25 metros, foi a virada mais espetacular que eu já vi na minha vida. E olha que eu tenho um arsenal de filmes muito grande. Eu tenho muita coisa guardada, arquivada para estudos. E eu nunca vi uma virada como a do Luiz Altamir, se não estou enganado, que foi o nadador brasileiro que abriu o 4x200 no recorde mundial de piscina curta. Procurem este filme, este vídeo na internet, no YouTube, para olhar. Nem o Michael Phelps, que é o Michael Phelps, nem Cielo, que bateu o recorde mundial, ou Dressel, tem uma virada no nível da primeira virada do Luiz Altamir. Então, se o nadador brasileiro é capaz de fazer este tipo de trabalho, por que que nós não podemos pensar que também podemos fazer isso? Então, é muita... A primeira, Diego, a primeira virada dos 25. As outras ele começou a cansar um pouquinho. Mas a primeira virada do 25 metros, e o vídeo mostra de cima, foi absurda. Tamanho, o giro e a velocidade da rotação dele. Tá? Então, isso eu vou falar agora. Eu quero falar das partes técnicas da virada. Então, nós temos basicamente 4 partes na virada. A primeira parte é a aproximação da parede. A segunda parte é o contato dos pés na parede. A terceira é a impulsão e se considera o giro, ou na quarta parte, que é o deslize ou giro. Então, a técnica de virada, ela tem essas 4 partes ou 5. E
uma das partes piores dos nossos nadadores é a aproximação da parede. O que acontece quando o nadador normalmente vai virar? Isso aqui eu estou falando de atletas mais jovens, atletas menos experientes, atletas de um nível médio mais baixo, iniciantes. O atleta, em geral, tende a chegar na parede e parar, passar da bandeirinha e diminuir a velocidade. Nós precisamos fazer com que os nossos nadadores, vocês atletas, não podem diminuir a velocidade quando vão virar. Muito pelo contrário, não importa se você está nadando a 1, a 2, não é um tiro. A sua virada, todas têm que serem muito rápidas. Porque é a única maneira de nós chegarmos na competição e termos viradas rápidas é treinando rápido. Não adianta você virar lento. E o pior, o nadador vem nadando principalmente no crawl e dá uma paradinha de lado para respirar antes de entrar na virada. E aí eu pergunto para os senhores, se a primeira coisa que eu defini para vocês nadadores, professores, que a virada é uma mudança de direção na mesma velocidade, ou você acelera contra a parede para ter essa possibilidade de giro rápido e sair rápido, ou você para, como é que você vai querer girar rápido a partir de uma velocidade de nado que você quase parou ou parou para respirar? Então, na entrada da virada, não se respira. A partir do momento que vocês estão se aproximando de 8, 7, 6 metros da parede, você tem que crescer a sua velocidade para se lançar, girar o mais rápido possível contra a parede. Esta é a primeira fase, a aproximação da parede. Agora, a pergunta que todo mundo me faz é a seguinte: como é que eu sei quando eu tenho que virar? Aí, eu uma vez, lá no Paraguai, quando eu estava treinando os nadadores... Oi, Adri, tudo bem, Mitty? Eu peguei, sabe o que eu fiz? Eu peguei 2 pedrinhas e peguei um galho e fiz uma curvinha e fiz uma carinha daquelas tipo smiles e botei lá no fundo da piscina. Por quê? Porque os meus nadadores estavam sempre virando lento. E aí, quando eles viram aquela carinha, eles começaram a dar risada e pararam. E aí eu, peguei no pé. Quando é que se vira? A dependência da distância da parede é de acordo com o seu tamanho, com a sua velocidade de aproximação. Então, quanto mais lento você estiver para virar, você tem que chegar mais perto, porque senão você não alcança a parede, não vai ter impulsão, força suficiente para tocar a parede. Agora, não pensem que é só isso. A virada deste lado aqui, ela começa do lado de lá. Por que do outro lado da piscina? Porque vai depender, por exemplo, no nado de costas, de que braço eu viro, de que lado eu vou virar. E aí eu vou contar um negócio para vocês. Se eu for nadar costas e eu não começar o meu nado com a primeira braçada com o braço direito, eu não chego lá do outro lado e consigo virar corretamente. Porque se eu tiver que virar para o lado direito,
a virada olímpica, a flip turn, como é chamada em inglês, flip, esta virada, esta cambalhota, eu não consigo fazer. E por que eu estou contando para vocês? Eu não sou nadador, eu não nado há 40 anos, sei lá quantos anos eu não nado. Eu estou dizendo para vocês que mesmo no nado de crawl, mesmo no nado de peito, mesmo no nado de borboleta, o nadador tem que começar a aprender sobre contagem de braçadas. Se você nada totalmente irregular, sem prestar a atenção nos treinamentos, certamente pode acontecer isso na competição. E aí você vai errar a virada. Você vai virar muito cedo ou vai virar muito perto. Quem já não teve este problema? Então, a virada, ela é milimétrica. E ela vai depender de qual frequência, qual ritmo você está nadando, e vai depender da aceleração que você tem contra a parede. Eu vejo muita gente treinando viradas, exercícios até legais, como dizem os americanos, bem fun, né? Bem divertidos. Mas, na realidade, tem alguns exercícios que não servem para natação. Por exemplo, fazer o giro parado. Se você for treinar virada fazendo o giro parado, esta é a situação real de virada? Não. Então, uma coisa é treinar ou ensinar a virada lá na escolinha. Pela primeira vez o nadador, a criança, ficar fazendo girinhos, cambalhotas. Mas a cambalhota não é a virada. Então, não se iludam que se você ficar fazendo girinho na piscina funda, aonde não dá pé, você está treinando virada, porque não é por aí. Então, nós precisamos acelerar contra a parede para girar. Então, isto é a parte principal ou o resumo da aproximação da parede. Agora eu quero falar para vocês do giro. Normalmente, o giro, a flip turn, que é esta virada olímpica em inglês, os americanos nadam virando, que eu chamo de 180 graus. Eles viram exatamente aonde entraram. Então, dependendo do raio significa, porque se você vira, né, você está aqui, ó, até peguei isso aqui para mostrar, né? É um negocinho de passar no cabelo aqui. Se você faz um giro, o raio é isso aqui, ó, é a metade do círculo. Então, se eu giro para cima, a tendência, quando eu tocar na parede, eu vou estar de barriga para cima, com o rosto voltado para cima. Agora, esta não é a posição que você tem que cair na água, ou, desculpe, na parede. Nós temos que girar de forma que quase o corpo fique postado lateralmente. E há algumas discordâncias entre girar pelo ombro, ou seja, o meu giro é 45 graus ao invés de 90, 45 graus. Então, você tem que testar. Eu sempre contesto muitas pesquisas e muitas prescrições, porque cada indivíduo é um indivíduo. Eu, por exemplo, a minha virada era muito rápida e eu virava 45 graus,
mas perdia para alguns nadadores que viravam 90 graus. Quando eu ia virar 90 graus, eu não virava rápido. Então, como eu sempre digo, as técnicas têm variâncias. E essas técnicas precisam ser testadas pelos nadadores. Vocês aí, mirins, petizes, vocês são o futuro da natação do Brasil. Vocês são de gerações mais inteligentes do que foram as minhas, dos seus pais e etc. Então, vocês têm que estar hábeis e capazes de testar, de mudar padrões de braçadas, de testar estas viradas para ver de que forma vocês se locomovem mais rápido na água. Porque o que eu estou dando aqui é conhecimento, não é fórmula de bolo. Não é receita, bula de remédio que tem que ser exatamente aquilo. Nós temos que ser inteligentes. Brasileiro é muito esperto. Brasileiro está sempre na frente, pensando mais. E é isso que eu quero que vocês entendam. Então, o giro, ele pode ser 90 graus, como pode ser 45. E o ideal é que você, no contato com os pés na parede, você já fique numa posição lateral que possa dar a impulsão muito forte e fazer o giro frontal, principalmente no nado de crawl. Tá? No nado de costas não temos este problema. No nado de borboleta e no nado de peito, como exige tocar as duas mãos ao mesmo tempo, a virada deve ser feita em 90 graus ou 45. O corpo de vocês deve estar voltado dessa forma na parede e não aqui, entendam? Ó. Quando você virou, tocou a mão na parede, você tem que fazer essa transferência aqui, ó, já direto para frente. Então, o balanço da perna, a fase de contato dos pés, no nado de peito e no nado de borboleta, é junto, é os pés, as pernas dobradas, bem encolhidas rente ao corpo, para que você faça no menor arrasto possível, na melhor ou menor resistência frontal. Por quê? Porque vou voltar ao conceito inicial. Virada é o quê? Fala aí. Responde aí. Virada é o quê? Virada é mudança de direção na maior ou mesma velocidade. Então, no peito e no borbo, eu preciso trazer as duas pernas flexionadas muito próximas do corpo. E a mão que ficou na parede, ela vem de cima para baixo e vai entrar na frente da minha cabeça para diminuir a resistência. Eu não posso entrar com a mão de qualquer jeito, porque daí eu estou aumentando a resistência. Uma vez que o seu pé entrou em contato com a parede, o que ele tem que fazer? O que você tem que fazer? Tem que empurrar esta parede o mais rápido possível. Vocês já brincaram com bola na escola, na educação física, sei lá, de batata quente, bola quente, não sei o quê, aquele exercício aquela brincadeira que você pega a bola e tem que soltar ela imediatamente? É a mesma coisa. Quando o nosso pé encostar na parede, imediatamente nós temos que impulsionar. Então, imaginem que quando vocês voltarem a treinar, que a parede está pegando fogo e está quente, é uma chapa quente, é uma brasa. Você vai ficar queimando o seu pé lá? Não. Então, esses são princípios de virar rápido. Muito bem. Eu vou pensar aqui se eu não esqueci de nada. Contato e tal. Agora,
Como é que as pernas têm que cair na parede? As pernas devem cair num ângulo entre 45 e 60 graus, mais ou menos nesta forma, ou semiflexionadas. Porque se você virar muito longe e cair com a perna estendida na parede, você não tem como impulsionar a parede. Então eu tenho que virar e cair com as minhas pernas flexionadas para estendê-las, para empurrar a parede. Quando eu nadava, e eu cheguei a nadar lá em São Paulo, com um grande treinador do Brasil do final dos anos 70, início dos anos 80. E este treinador, ele fazia uma brincadeira com a gente. Ele gostava muito de tomar café e quando que ele queria, principalmente, pegar no pé da gente lá que não estava virando bem, ele botava a xícara do café na borda da piscina e dizia assim, ó, se eu te pegar tomando cafezinho, é 1.500 no final do treino. Teve um dia que eu tive que pagar 3 de 1.500. Eu fiz 3 viradas ruins porque eu estava morto. E aí, os meus 3 de 1.500 me mataram de vez. É uma história interessante, eu nunca mais esqueci. Mas não é que eu não esqueci dos 3 de 1.500. Eu não esqueci nunca mais da xícara de cafezinho. Porque sempre quando eu fui virar depois, eu pensava, eu não vou tomar esse cafezinho nunca mais. É uma desgraça esse café. Então é uma brincadeira, né, para a gente se soltar, mas é uma boa lembrança para vocês de que vocês não podem fazer viradas pensando ou enxergando o cafezinho ou a sua água, o seu isotônico lá, ok? Então, para reforçar que o giro tem que ser rápido. A impulsão, ela é relativamente unida, né? É a mesma fase do contato. Então, como eu falei para vocês, a impulsão vai depender do ângulo que você posiciona suas pernas na parede. Então, ela tem que ser entre 45 e 60 graus, para empurrar forte. Agora, nós temos a transição, né? Depois da impulsão, nós temos essa transição, que é o deslize, e aí para entrar na golfinhada, que a golfinhada é outro capítulo que futuramente a gente vai falar aqui. Esta transição tem que ser muito bem produzida. Ela tem que ser muito forte. Esta impulsão, este deslize, o nadador tem que estar ciente que ele tem que girar rapidamente na volta da posição, principalmente no nado de crawl. E esta posição tem que ser em total streamline. E já falei nas minhas lives anteriores. Qual é o momento de nadar ou de competir que nós temos a maior velocidade em metros por segundo? É após as paredes, ou do bloco ou da virada. Então, meus queridos, esta impulsão e esta transição é a parte mais rápida da sua prova depois da saída. Então, se você não fizer esta transição boa e na melhor posição de streamline,
nós já estamos abrindo um paraquedas, travando, freando a melhor fase da prova. A fase que vocês podem percorrer mais metros por segundo. Então, nós temos que ser inteligentes. E o que eu estou falando para vocês aqui não é muito diferente que o seu treinador já falou. Mas, às vezes, não é desta forma, talvez tão explicativa ou tão chata, né? Então, eu estou aqui para incomodá-los, para instigá-los, para tirar vocês da zona de conforto dessa viradinha muquirana que vocês estão fazendo nos treinos. E eu sei porque os treinadores falam para mim: César, fala aí que o cara tá virando mal. Aí tem gente que não gosta. Ah, mas isso aqui é gold, né, meus queridos? Então, quando você voltar ao treinamento, você vai voltar com maior conhecimento, você vai voltar com boa preparação física, você vai voltar com todas as ganas, com toda a motivação. Então, agora, o que nós temos que fazer? Começar a implantar ou a melhorar esse conhecimento. Ah, bom, o meu treinador já falou tudo isso, eu já sei. Ah, é? Então vai fazer melhor do que você já faz hoje, porque é isso que eu estou querendo. E se você não sabia, muito legal, vai fazer agora. Então vou revisar as 4 partes importantes da virada. Aproximação da parede. Aproximar da parede, aproximar da virada, significa acelerar contra a parede. Nunca diminuam o ritmo, não importa o treino ou a velocidade que vocês estão fazendo. É a 2, é a 1, é a 0, é a nada, vira rápido. Este é o primeiro passo para vocês serem ótimos. Então, não se respira antes de virar. Então, o nadador que tem esta mania de vai virar, chegou na parede, vai dar aquela respiradinha, aquela paradinha para virar, já perdeu todo o ritmo de prova. A Thalita está me falando aqui, né, dos 1.500. Eu não vou nem falar da importância dos 1.500. Quem vem na clínica do Gold, eu mostro quantos % da prova é a virada. A virada nos 1.500, dependendo da prova, chega a ocupar 30%. Então, se a virada no 1.500 é muito boa, você vai nadar muito menos, vai nadar mais rápido, porque a prova é a parte da prova em maior velocidade em metros por segundo. Vou falar todas as vezes aqui. Melhor parte da prova, parte mais rápida da prova em metros por segundo. Vocês têm que decorar isso e vocês têm que chegar no seu treino e fazer isto. Então, imaginem se você vira mal zilhões de viradas no seu treino o ano todo. O contato com os pés na parede quando os seus pés tocou na parede, imaginem uma chapa quente e impulsionem rapidamente. A posição das pernas tem que estar flexionadas. Então, para você ter uma grande impulsão, é preciso ter impulsão. E o deslize tem que ser na posição de streamline, o mais rápido possível. O tempo vai acabar em 10 segundos. Eu vou voltar. Obrigado, esperem aí que eu vou reiniciar a live porque está muito boa.